é uma base-chave do Reino Unido. A histórica base aérea da Royal Air Force de Fairford é estrategicamente importante tanto para o Reino Unido quanto para os Estados Unidos. Segundo relatos, teria ocorrido um incêndio de grandes proporções que afetou as instalações. Foi relatado um grande incêndio nessa base. O incêndio ocorreu durante a madrugada do dia 26 de abril, segundo relatos, e provocou o colapso do teto de um dos prédios dentro do complexo. As autoridades recomendaram aos moradores próximos que fechassem portas e janelas, devido à propagação da fumaça, sinal de que o incidente foi realmente grave e de grande alcance. Até agora não há confirmação oficial sobre vítimas, o que mantém aberta a incerteza sobre os danos e possíveis prejuízos materiais. Também não foi informado se houve danos a bombardeiros ou aeronaves estratégicas estacionadas na base, algo crucial para o papel militar da base de Fairford. Segundo relatos, essa base tem sido usada pelos Estados Unidos para envio de bombardeiros pesados e logística de guerra em operações internacionais, como no Irã. Pouco antes do incêndio, cerca de 200 manifestantes protestaram próximos ao local, pedindo o fim das operações militares dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. A coincidência temporal entre o protesto e o incêndio levanta questões sobre se o acidente foi um ato de sabotagem ou apenas uma coincidência. Paralelamente, o Irã já teria intensificado a pressão regional com ataques de drones contra a base de Mufaq Sakti, na Jordânia, onde, aliás, há tropas americanas, segundo a Secretaria do Irã. A base de Fairford, ela seria a plataforma-chave para as operações aéreas ocidentais, incluindo aviões F-35A, F-15E, F-16 e A-10. Mas, por outro lado, Fairford, que fica na Inglaterra, ficou parcialmente fora de operação. A capacidade logística e estratégica dos Estados Unidos na Europa poderia ser prejudicada em plena escalada militar. O momento, afirmam, é delicado, principalmente considerando que a guerra simplesmente ainda não terminou. Por outro lado, ele é David Rush. Vale lembrar que ele é ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. E agora ele é, como aposentado, um denunciante, uma testemunha sobre o tema dos UAPs ou objetos voadores não identificados. Ele alega a existência de programas secretos de recuperação e engenharia reversa de OVNIs e afirma que possuem naves de origem não humana. E, bom, ele serviu como profissional por 14 anos na Força Aérea. É veterano do Afeganistão e trabalhou na Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, a NGA, e no Escritório Nacional de Reconhecimento. Ele foi representante no grupo de trabalho de fenômenos anômalos não identificados, conhecidos como UAPs. Ele afirma que os Estados Unidos não têm naves, que os Estados Unidos possuem naves não humanas e restos biológicos recuperados desde a década de 1930. Ele afirmou que esse programa de engenharia reversa existe sem supervisão do Congresso. Ele alega ter sofrido represálias profissionais após relatar essas descobertas. O Departamento de Defesa negou suas afirmações, indicando que não foi encontrada evidência de programas de engenharia reversa ou posse de restos extraterrestres. Isso não está de acordo. E, bom, confiram o que ele diz agora, garantindo que está falando diretamente com a administração de Donald Trump. Vamos ouvir o que ele diz. Sem dúvida, tenho aconselhado a administração durante o último ano, mais ou menos. E passei muito tempo com, você sabe, funcionários de alto escalão que trabalham para o presidente, tentando oferecer meus sábios conselhos sobre isso. E vou deixar por aqui para preservar a confidencialidade de algumas das minhas conversas sensíveis. Espero o melhor e acredito que há grande expectativa de que o presidente cumpra. E eu acho que se ele revelar tudo com o que eu tive contato, ele vai entrar para a história como uma grande figura histórica, independentemente da sua inclinação política e opinião pessoal sobre o presidente. No próximo vídeo, vamos ver Marco Rubio, secretário de Estado, fazendo uma série de declarações duríssimas contra a França, contra Macron e talvez contra a Europa, caso a posição comece a se dividir. Olhem, é que supostamente Macron teria dito uma série de coisas que inclusive fizeram com que tivessem que censurar a imprensa que estava acompanhando Macron.
porque ele exagerou, digamos assim, em seus comentários durante uma viagem que a França está fazendo à China para visitar Xi Jinping. Afirmam que Macron basicamente falou sobre se afastar do dólar, se afastar dos Estados Unidos e não se envolver em guerras que não lhes dizem respeito. E o que Marco Rubio diz, e vamos ouvir agora. O áudio está um pouco baixo, então peço que aumentem o volume quando começar. Aumentamos o máximo possível sem distorcer, mas é muito importante que vocês ouçam o que ele vai dizer. Porque no final isso pode ser o começo de uma divisão entre Estados Unidos e Europa, ou talvez França e Europa, mas, sinceramente, parece que Macron, cada vez mais representa os interesses europeus, mas pensando em, digamos, se desalinhar dos Estados Unidos. Vamos ver o que Macron acha, mas há vários comentários muito interessantes. Hoje vamos analisar isso para você. Primeiro, vamos ouvir o comentário feito por Marco Rubio. O presidente francês Macron visita a China, passa cerca de 6 horas com Xi Jinping e no voo de volta fala com jornalistas. E isso foi o que ele disse aos jornalistas. Ele disse aos jornalistas, em primeiro lugar, que é hora de a Europa se separar dos Estados Unidos, que não dependa do dólar, que não dependa tanto de nós, que se torne sua própria terceira superpotência. A outra coisa interessante que ele disse é que a Europa deve evitar se envolver em conflitos que não lhe dizem respeito. Especificamente, que a Europa não deveria tomar partido sobre Taiwan entre os Estados Unidos e a China. Então acho que este é um bom momento para perguntar à Europa. Macron fala em nome de toda a Europa? Macron agora é o chefe da Europa? Ele agora é o líder mais poderoso da Europa? Se for assim, vai ser preciso mudar algumas coisas. A Europa, e a França especificamente, dependem dos Estados Unidos há 70 anos para sua defesa. Quando Macron tentou agir como superpotência e enviar tropas ao norte da África, nem conseguiu transportá-las. Nós que tivemos que transportá-los de ida e volta. Ele nem sequer conseguiu levar suas próprias tropas para lá. Então, se eles vão se separar e seguir a liderança de Macron, isso vai nos economizar muito dinheiro. Quanto a não nos envolvermos em outros conflitos que não são nossos, precisamos perguntar à Europa. Ele fala em nome deles? Atualmente, estamos muito envolvidos na Ucrânia, gastando bastante dinheiro público em uma guerra europeia. E apoiei isso porque acredito que é do interesse dos Estados Unidos sermos aliados de nossos aliados. Mas se a posição dos nossos aliados, sim, se de fato Macron fala em nome de toda a Europa, e a posição dele agora é que não vão tomar partido entre os Estados Unidos e a China por causa de Taiwan, talvez nós também não devêssemos tomar partido. Talvez devêssemos basicamente dizer, vamos focar em Taiwan e nas ameaças que a China representa, e vocês cuidam da Ucrânia e da Europa. Então precisamos descobrir, Macron fala por si mesmo ou Macron fala pela Europa? E precisamos obter essa resposta bem rápido porque a China está muito animada com o que ele disse. Eles apoiam entusiasticamente tudo o que ele disse, e parece que ele disse coisas piores. Mas a presidência francesa insistiu que todos os jornalistas que conseguiram essa entrevista eles queriam revisar a transcrição e, ao que parece, eliminaram coisas que eram ainda mais agressivas do que o que ele disse. Então precisamos descobrir qual é a posição da Europa. ¿Cuál es la postura de Europa? Marco Rubio destaca um assunto que chama atenção, especialmente ao considerar isso. Então, um antes e depois. Quando ele diz que a Europa não está pronta, a França não está pronta para se defender sozinha, mas, por outro lado, também é uma França que não quer se envolver na guerra com o Irã, que está tendo cada vez mais confrontos com eles. Com a questão da Ucrânia e a falta de apoio dos Estados Unidos agora para a Ucrânia, em que situação? A Europa e, sobretudo, a França têm sido as que estão liderando o apoio neste momento à Ucrânia, então é evidentemente um choque que está acontecendo. Agora mesmo, mas obviamente Marco Rubio vai defender sua posição, evidentemente. Macron vai defender a dele, mas parece que essa divisão ou essa defesa está muito oposta uma à outra, e isso pode gerar algum tipo de problema. Vamos ficar atentos para ver quais outras reações surgem. Enquanto isso, vamos para outro assunto importante. Os Estados, independentemente do que ocorra, agem de forma pragmática e não se esquecem de si mesmos. Veja, ainda continuamos fornecendo combustível nuclear para os Estados Unidos e não há problema nenhum, fazemos isso com prazer. Se vocês riem, sim, mas é assim mesmo.
Por quê? Porque é lucrativo e tudo bem, eles fazem o certo, e a economia deles está crescendo de maneira significativa, bastante decente para eles. Não é 4,3 sim, mas de qualquer forma é muito decente. As três principais economias da Europa praticamente entraram em recessão. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, bem, faz essa declaração onde evidentemente fala do pragmatismo que algumas potências têm e que dizemos que primeiro eles olham para os interesses e depois vem outra coisa. Nesse caso, é preciso reconhecer que o combustível nuclear utilizado nas usinas nucleares dos Estados Unidos continua sendo comprado da Rosatom, que é uma empresa estatal russa. Um tema, evidentemente, que estrategicamente falando bem, você diz, continuam dependendo desse assunto da Rússia. Embora os Estados Unidos já garantam que vão aumentar o enriquecimento de certos materiais de urânio ou de materiais radioativos para as usinas. Por enquanto, não fazem isso. Enquanto isso, a Rússia está sofrendo ataques ucranianos à noite na refinaria de petróleo de Yaroslav, a quase 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. De acordo com o que foi relatado, a capacidade anual é de 15 milhões de toneladas, capacidade diária de 300 mil barris, segundo o que informam, e 4,6 de capacidade total de refino de petróleo. Bom, a questão é que eles procuram atingir essas refinarias e isso continua acontecendo praticamente todos os dias. Enquanto isso, também chama a atenção esse movimento que o presidente Zelensky faz durante a coletiva de imprensa com o presidente do Azerbaijão. De Azerbaiyán, Ilham Aliyev. O presidente Zelensky e o presidente do Azerbaijão assinaram 6 documentos de cooperação, incluindo na área de segurança. Segundo a Ucrânia, eles buscam ampliar o comércio com o Azerbaijão, parte das ações realizadas entre os dois países. Já que o que aconteceu em Istambul é um assunto sério, porque, veja, disseram para transformar a Rússia em imprensa. Zelensky, o que acham das usinas? Conversando, tomando café, comendo e de repente isso. Isso. Vamos. Ele começou a ouvir uma vibração daquelas, sabe, aquela vibração dos graves, de alguém que estava com um som muito alto, mas principalmente nos graves. E isso gera, vocês sabem, gera uma espécie de vibração. Então, essa vibração foi confundida por alguns clientes que acharam que era um terremoto e as pessoas começaram a correr e outras pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo também correram, só por precaução, né? A questão é que todo mundo saiu correndo, não aconteceu nada, no máximo um susto. Só isso, mas obviamente essa imagem viralizou. Um homem, uma pessoa, não vamos dizer quem, acabou causando sem querer um baita susto nessas pessoas. Enquanto isso, na China foi registrado esse vento forte, que, bom, acabou fazendo com que motos caíssem, algumas árvores também, houve queda de cabos e apagões, que, bom, também afetaram algumas áreas de Pequim. Uma ventania bem forte que já estava prevista. Na verdade, algumas áreas também tiveram, certa atividade em lagos, lagoas, etc., que viam como, os ventos estavam bem fortes em algumas regiões e o ar estava um pouco frio, de acordo com o que foi relatado. No Japão também ocorreu um terremoto de magnitude 6,1, um terremoto que foi em Sapporo, na parte norte do Japão, certo? Nesta região, aqui teria sido o terremoto. Foi sentido, mas felizmente foi muito profundo. 80 quilômetros de profundidade, um terremoto de 6,1 que não gerou alerta de tsunami, já que foi dentro do território. E a 81 quilômetros de profundidade, de acordo com o que foi relatado. Enquanto isso, isso é na Síria, uma represa que estamos vendo aí na tela, e uma parte dela colapsou, não é? Relatórios locais indicam que uma represa de terra Al-Shaya, isso no sul de Alepo, na Síria, liberou grandes volumes de água para os campos próximos devido a esse rompimento. E ali mesmo, então, estão tentando traçar uma linha de contenção para começar a construir uma espécie de dique, algo assim para tentar conter um problema que, segundo dizem, vai custar bastante para eles.
Não há um orçamento para poder reverter a situação e, infelizmente, as plantações estão em risco. A tentativa de conter o fluxo tem sido desesperada, até mesmo por moradores que estão tentando fazer, bem, qualquer coisa. Mas até agora os esforços não funcionaram, segundo o que alertam. E no Irã também estão acontecendo coisas interessantes. Vamos entrar em detalhes, mas o sultão de Omã, vejam só, teria recebido o ministro das Relações Exteriores do Irã em seu palácio em Al-Barak, dialogando, segundo o que relatam, sobre questões diplomáticas. No tema do conflito, o Golfo está conversando com Teherã, não com Washington, não com Londres. Essa reunião em Mascate é uma ponte, afirmam, com o Irã e os países do Golfo. Enquanto os Estados Unidos bombardeiam ou tentam impor sanções, etc., bem, não conseguiu entender a estratégia dos iranianos, que está formando uma aliança com a Rússia ou reforçando a aliança com o Paquistão, que parece estar cada vez mais próxima. Paquistão. E também, bem, em direção aos países do Golfo. Tentando, reverter ou dar uma guinada, digamos, em toda essa situação. Mas ao mesmo tempo que isso é a parte externa, internamente, o setor militar é o que está começando a se solidificar cada vez mais. Então, o que vai acontecer? Essa é a grande pergunta para as próximas semanas. Como vocês imaginam que o conflito vai estar em 1 ou 2 meses? Acho que se o conflito continuar, se ficar fechado, evidentemente isso vai durar muito tempo. Vai depender muito de como Marco Rubio, Whitcomb e Trump vão entender toda essa situação e quais estratégias ou objetivos eles vão buscar, porque até agora nada está claro. Enquanto isso, no México, vejam o que está acontecendo neste momento. Foi relatado que, após um encontro privado com a presidenta Cláudia Sheinbaum, Volker Turk, é bom lembrar, o alto comissário da ONU, ele está ou esteve em reunião sem oferecer comentários à imprensa para tratar, pois entende-se que é sobre o tema dos desaparecidos, evidentemente. Então, é isso. Um movimento importante por parte da ONU, por parte do México, para atender. Esperamos que agora sim esse problema seja resolvido. Esperamos que ainda haja muito a fazer nessa área. Enquanto isso, voltando ao Japão, vejam o que está acontecendo. Foi relatado que o Japão recebeu cerca de 90 mil barris de petróleo bruto americano enviados do Texas, através do Canal do Panamá. Esse é um movimento importante para tentar equilibrar um pouco a questão energética e para que esse país asiático não fique sem reservas. Um tema evidentemente também importante. Vamos para outros assuntos em um momento. Obrigado por nos acompanhar, obrigado pelos comentários. Se quiser nos apoiar, pode fazer isso via Superchat, se tornando membro, se inscrevendo, dando like. Tudo isso ajuda muito o canal. Obrigado por nos apoiar. Vamos para outro assunto em um momento.